Fala, tropa de elite, tudo certo? E aí, recuperados já? Uma prova pesada, né? Lembra que a gente falava durante todo o curso, né, nos nossos encontros, antes ainda dos nossos vídeos? Gente, é uma maratona, hein? A própria prova vai ser já uma prova de esforço físico. 120 questões não são fáceis, certo? Eu recebi ainda no sábado uma série de feedbacks dos alunos falando, poxa, estava impossível, estava difícil. E aqueles também, alguns feedbacks no sentido de, pô, professor, ainda bem que eu fiz o simulado do Rico Domingues, eu consegui controlar o meu tempo, certo? Por quê? Porque a prova estava difícil. E percebam que a arquivologia ficou bem para o final. Ou seja, você já estava cansado de resolver 100 questões e vem uma prova nada fácil, nada básica. Não tem muita coisa fora do comum também, né? Nada de outro mundo. Mas eu diria que as questões foram questões boas, questões bem elaboradas. Questões que fugiram um pouco do padrão da arquivologia, da FEPES, no sentido de serem boas, de serem realmente questões que precisava pensar um pouquinho. Não era aquela questão básica de decoreba, simplesmente que a maioria dos concursos passados foi apresentada. Tá? Não chega a ser algo tão específico a ponto de ser restrito para arquivologista, mas a gente tinha sim como fazer. No entanto, o grande problema é se você deixou para o final as últimas questões. Aí complicou. Porque nosso cérebro já está cansado, já está pesado, certo? Mas vamos dar uma olhada para corrigir um pouquinho estas 20 questões. Né? A gente tem 17 questões da minha parte, 3 questões com a professora Suelen. E elas começam a partir da questão 101, assim como lá no nosso simulado também, né? Interessante, a gente deixou as questões de arquivologia para o final, aqui também ficou, certo? Então pega a questão 101. Quanto à definição de tipo documental, assinale a alternativa correta. A primeira questão pergunta aquela partezinha mais chata da arqueologia, né? Das minhas aulas, a partezinha mais complicada. Lembra quando a gente trabalhava a natureza dos documentos? Onde eu tinha lá o formato, a gente tinha a espécie, a gente tinha o tipo, o gênero e a gente tinha ali a forma. Pois bem, ele quer saber sobre o tipo. Lembra o que é o tipo? Quando eu falo de formato, eu falo somente do suporte. Quando eu falo de espécie, eu falo só da informação. E o tipo é uma informação com sobrenome. É uma informação mais detalhada. Então, olha a letra A. Num plano de classificação ou código de classificação, a subdivisão da classe. Não, subdivisão da classe eu chamo de subclasse. Tem nada a ver. Letra B. Num plano de classificação ou código de classificação, a subdivisão do grupo. Pô, aí é subgrupo, né? Também não tem nada a ver. Letra C. Divisão de gênero documental que reúne tipos de documento por seu formato. Gênero documental reúne tipos de documentos por seu formato. Totalmente fora, não converge. Ele fala de gênero como a gente registra informação no suporte, então está errado. Letra D. Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica de registro. Está aqui o nosso gabarito, né? Então, letra D na primeira. Olha só, divisão de espécie documental. É uma parte da espécie, né? Vai além da espécie, ou seja, na espécie eu determino exatamente que assunto trata. A divisão da espécie é um detalhamento desse assunto, por isso letra D. Na letra E, subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. Aqui é o conceito de séries documentais, né? Então também estão fora. 101, a gente marca a letra D de dado, portanto. Na questão 102 é do SIGAD. 102 você vai trabalhar com a professora Suelen, ela explica para você. Em relação à questão 102 que estava lá na prova, em relação ao Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, o SIGAD, a gente está falando de SIGAD aqui. Qual a alternativa correta? Essa frase aqui eu coloquei no slide da aula e eu coloquei lá no material também. Exatamente essa frase, pessoal. O sucesso do SIGAD dependerá opcionalmente da implementação prévia de um programa. Lembra que a gente falou que a implantação do programa ela não é opcional, ela previamente tem que estar instalada na instituição, tem que existir esse programa de gestão. Então, e aqui, ó, gestão informatizada de documentos, a gente poderia também verificar a falta da questão da gestão arquivística de documentos, né? E não é opcionalmente, pessoal, tem que ter esse programa implantado, sim. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B, o SIGAD deve ser capaz de gerenciar simultaneamente os documentos digitais, os eletrônicos. E cadê o convencional aqui, pessoal? O convencional, que é o grande diferencial, ele deve ser capaz de gerenciar isso tudo, todo esse conjunto. Então, também está faltando coisa nessa opção aqui.
A alternativa correta é a alternativa C. O SIGAD é, sim, conjunto de procedimentos e operações técnicas característicos do sistema de gestão arquivística, olha os termos, processado por computador, porque a gente está falando de sistema informatizado, então a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa D pode deixar um pouco a gente confuso, porque ela tem uma afirmação que pode confundir a gente, mas se a gente for ler bem a alternativa, a gente consegue perceber que está faltando característica de documento aqui. Então, o SIGAD tem que ser capaz de manter a relação orgânica entre os documentos e de garantir confiabilidade, autenticidade. Vocês lembram? Unicidade. Existem outras qualidades do documento que estão faltando nessa alternativa aqui e a gente pode considerar incorreta, sim. E a alternativa E, o SIGAD é aplicável em sistemas híbridos, isto é, que utilizam documentos digitais e digitalizados. Pessoal, onde estão os convencionais aqui, novamente, então está faltando coisa nessa alternativa também. Então, dava para matar tranquilamente quem leu o material, conseguia pegar essa questão, marcar com um coraçãozinho aqui, ó, alternativa C. Na questão 103, a gente volta para a minha parte. Em relação aos arquivos intermediários, assinale a alternativa correta. A gente lembra que eu falei diversas vezes, olha, sabe o ciclo de vida? Vai cair pelo menos 3 sobre o ciclo de vida, aquele slide lá que era o mais importante. Aqui perguntou do intermediário. Depois tem mais coisas perguntando daquela parte, né? Mas aqui do intermediário. Letra A. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários, temporários, permanentes e histórico. Cara, ele não está definindo o arquivo intermediário primeiro, ele não está falando do ciclo de vida, ele trouxe uma baguncinha aqui, né? Uma baguncinha para ver se alguém caísse. Porque corrente, intermediário e permanente compõem o ciclo de vida, mas ele não está definindo o arquivo intermediário. Na letra B. Os documentos intermediários, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua transferência ou recolhimento para a guarda permanente. Qual é que pode ser transferido ou recolhido ainda? É o corrente. Então aqui seria uma definição de arquivo corrente, talvez, mas o arquivo intermediário, ele só aguarda a sua destinação final, que pode ser ou o recolhimento ou a eliminação. Então, na verdade, não dá nem para a gente dizer que é o arquivo corrente. Aqui poderia ser o quê? Aguarda a sua eliminação ou recolhimento, talvez. Né? É complicado de arrumar, mas não é arquivo intermediário a definição aqui. Na letra C. Considera-se documentos intermediários aqueles que, em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consulta frequente. Lembra? Usa muito? Consulta frequente? Arquivo corrente, isso aqui. Essa letra C é o arquivo corrente mesmo. Inclusive, essa assertiva aqui caiu diversas vezes já na FEPES, né? Você que já fez aí as questões da nossa aula está cansado de saber. Na letra D, considera-se documentos intermediários aqueles que, sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razão de interesse administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Quase! Essa aqui bateu na trave. Considera-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente. Faltou um não ali no meio. Aí sim, né? Não sendo de uso corrente. Tá? Então faltou um não ali. O resto estaria certo se tivesse aquele não, que não é corrente. Ok? Na letra E, considera-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razão de interesse administrativo, aguarda eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Letra E, portanto, aqui na questão 103. Letra E. Questão 104. Em relação à avaliação de documentos e a tabela de temporalidade, assinale a alternativa correta. Lembra que eu comentei com vocês? Tem dois conceitos que são confundidos. Classificação e avaliação. Classificação fala do assunto, a avaliação fala do valor. Cara, não é que os dois caíram? Olha só, a gente trabalhou inclusive isso aqui no nosso aulão, Tropa de Elite, lembra? Olha só, então primeiro voltando para cá, avaliação. Letra A. O termo de recolhimento é um instrumento legal que define e formaliza o recolhimento de documentos do arquivo intermediário. Avaliação, isso? Não tem nada a ver, né? Não vai marcar, mesmo que você nunca ouviu falar disso, desse termo de recolhimento, pelo amor de Deus, não vai marcar. Letra B. Tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico resultante de avaliação. Sim, a tabela de temporalidade resulta da avaliação, ok? Que tem por objetivos definir prazos de guarda e destinação de documentos, com vistas a garantir o acesso à informação a quantos dela necessitarem. Tá certo. Está aqui o nosso gabarito, letra B, portanto. Também é uma assertiva que já foi cobrada em provas passadas da FEPES, que não era novidade para quem trabalhou as questões. Na letra C, a guarda intermediária e permanente será sempre nas instituições arquivísticas públicas.
Arquivo Nacional, arquivos públicos estaduais, municipais, privados, responsáveis pela preservação dos documentos e pelo acesso à informação neles contidos. Guarda intermediária e permanente sempre nas instituições arquivísticas públicas. Espera aí, a gente está falando de qual tipo de arquivo? E outra, ele pediu sobre avaliação e tabela de temporalidade. Aqui jogou sobre guarda, que não está muito ligado, entende? Então não funciona. Na letra D, o processo de avaliação deve considerar a função pelo qual foi criado o documento, identificando o arquivamento a ele atribuído, se primário ou secundário. Espera aí, existe arquivamento primário, arquivamento secundário? Não, né? Valor primário ou secundário. Então, o processo de avaliação deve considerar a função para a qual foi criado o documento. Até aqui está certo, e só até aqui está certo, o resto está enrolando. Na letra E, termo de eliminação é um instrumento do qual consta o registro de informações sobre documentos transferidos após terem cumpridos o prazo de guarda. Lembra que a transferência é quando você reduz a frequência de uso? Então, ele não vai ser transferido quando cumpre um prazo de guarda. Está errado. Outra coisa, termo de eliminação. Eu vou eliminar não é quando eu transfiro, é realmente quando eu dou o fim. Então, está totalmente equivocada essa letra E, não dá nem para a gente considerar. Tá? Errada, portanto. O termo de eliminação ele é voltado para eliminação, não é para transferência, não é para o recolhimento, está fora da casinha aqui. Gabarito letra B na 104 mesmo. Ainda falando de avaliação, só que agora com eliminação, a gente tem a questão 105. A respeito da avaliação e eliminação de documentos arquivísticos públicos, assinale a alternativa correta. Tá? As questões são grandes, né? Então fica difícil de ver na tela. Vale a pena você pegar lá no link a prova que já está disponível e acompanhar comigo. Quem não tem a prova em casa, acompanha lá que eu acho que fica mais fácil, né? Do que... E aí rabisca, imprime a rabisca, porque a gente vai ter arquivologia sempre caindo por aí, pelas bancas aí afora, é bem comum cair, então vale a pena pegar e rabiscar, tá? Mas voltando aqui, a respeito de avaliação e eliminação de documentos arquivísticos públicos, assinale a alternativa correta, na letra A. A eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção, conduzidos pelas respectivas comissões permanentes de avaliação de documentos. Essa aqui que é a parte mais chatinha, né? A questão que é mais fora da casinha, que é diferente do que ela já pediu, que aprofunda mais. E isso está certo, tá? Em cada órgão da administração, a gente vai ter que ter uma comissão, essa comissão permanente de avaliação de documentos, que é ela que vai ter a responsabilidade de orientar, de trabalhar, de realizar diversos processos de análise, de avaliação, de seleção. A ideia realmente é cuidar dos documentos, né? Então, tá certo. A eliminação também é conduzida pelo CEPAD. Na letra B, o registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio da elaboração do termo de eliminação de documentos. O termo de eliminação a gente vai fazer quando elimina documentos e não quando registra documentos, certo? O registro, lembra do protocolo? Reclamo, recebimento, classificação, registro, antes da movimentação. Então a gente vai, aliás, fazer o registro no começo da vida útil dele, não é no final. A eliminação está no final. Então, por mais que, poxa, faz a gente pensar um pouquinho, será, talvez, não, né? Aqui não é registro de documentos, aqui a gente precisa trabalhar o termo de eliminação. O termo de eliminação, a letra E da 104 ali, tá? Então isso não é registro, ok? Está errada por isso a letra B também. Na letra C, após obter autorização, os órgãos da entidade, para proceder à avaliação, deverão elaborar e publicar o edital de ciência de eliminação de documentos. Após obter autorização, os órgãos da entidade, para proceder à avaliação, por isso que eu achei essa questão mais difícil de todas, ao invés de avaliação ali, para proceder à eliminação. O edital de ciência de eliminação de documentos ele serve para você eliminar documentos, não para você avaliar documentos. Tá? Então aqui está o erro da questão. Ele trocou uma palavrinha. Ao invés de avaliação, deveria ser eliminação. Tá? Na letra D, a eliminação de documentos arquivísticos públicos de caráter público será efetuada por meio de incineração, pulverização, desmagnetização ou reformatação, com garantia de que a descaracterização dos documentos não possa ser revertida. Ela também está quase certa, por um único detalhe. Tem um tempinho já que na arquivologia a gente observa a questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. E aí, meus amigos, botar fogo em papel não é legal. A gente pode usar o papel para reciclagem. Então, tira a incineração dali, tudo certo. Mas a ideia é o que é? É que você recicle esse papel. Você descaracterize, sim, no entanto, faça reciclagem. Se você incinerar, se queimar, aí não tem mais volta, né? Então, por isso, a questão está errada, pela questão da incineração.
Na letra D, a eliminação dos documentos deverá, opcionalmente, ocorrer com a supervisão de responsável designado para acompanhar o procedimento. Dessa questão 105, que eu achei a questão mais difícil da prova, pelo menos da minha parte, eu acho que essa assertiva é a mais fácil de todas, né? A comissão, né, a supervisão dos responsáveis, que é o CEPAD, ela não é opcional, ela é obrigatória, ok? Então, por isso está errada também a letra E, e a gente vai ficar com o gabarito letra A, portanto, na 105. Veio uma questão tensa, olha o que a FEPES faz, dá uma muito básica, dada, né, para você não zerar em arquivologia, veio essa daqui. A análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto, sobre qual sejam recuperados, podendo-se lhe atribuir códigos, é chamada de selecionar categoria de assunto. Se eu vou trabalhar o assunto, eu vou trabalhar o quê? É a avaliação? Não, a avaliação trabalha valor. Descrição? Também não. Classificação? Sim, classificação. Classes, letra C, portanto, na 106. Lembra que eu falei? No aulão, na aula, poxa, tem duas palavrinhas que a galera confunde, avaliação e classificação. Classificação é assunto. Eu trouxe assunto no enunciado, portanto, letra C na 106. Essa foi a questão mais fácil de todas, mais dada, né? Na verdade, o padrão da FEPES são questões assim, as outras que a gente precisou pensar um pouquinho, né? Por exemplo, essa 107, que fala de microfilmagem. A microfilmagem, letra A, a microfilmagem será feita em equipamentos que garantem a fiel reprodução das informações, sendo permitido somente a utilização de microformas específicas. Gente, o importante de fato é garantir a fiel reprodução. Mas qualquer microforma garante isso. A gente não precisa, não tem microforma específica, não. A gente tem uma série de elementos ou de suportes microfórmicos que podem ser utilizados. Está errado, portanto, a letra A. Na letra B, entende-se por microfilme o resultado do processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meio de fotografias, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução. Aqui está certo, né? Essa aqui trata lá daquele decreto 1179, lá no artigo 3º a gente tem exatamente essa informação na definição do que é microfilme, né? Também é uma assertiva que já caiu em outras questões da FEPES. Não muito, foi pouca coisa até agora, mas é uma questão que já caiu. Letra B, portanto, está certinho. Os outros também estão meio fora da casinha, quer ver? Letra C. A microfilmagem de qualquer espécie será feita sempre em filme original, com o mínimo de 180 linhas por milímetro de definição, garantindo a eliminação com segurança e a qualidade da imagem de reprodução. Puta, primeiro ponto, você dá aquela travada quando você lê mínimo 180 linhas por milímetro. Cara, lembra que a gente comentava? Vai além disso. Busca mais elementos para ver se não tem algum erro na questão. E olha só, garantindo a eliminação com segurança. Não, né? O microfilme justamente ele é feito para você não eliminar o microfilme. Você vai usar o microfilme em outros lugares. Como é que você vai garantir a eliminação do microfilme com segurança? É errado, portanto. Na letra D, os documentos em tramitação ou estudo poderão, a critério da autoridade competente, ser microfilmados, sendo permitida sua eliminação independentemente da definição de sua. Independente da definição, acho que faltou aqui, de sua o quê? Faltou alguma coisa, né? Letra D faltou alguma coisa. Mas documentos em tramitação e estudo poderão, a critério da autoridade competente, ser microfilmados. Pode, permitindo a eliminação independente da definição. Não pode ser independente da sua definição. A eliminação ela só pode acontecer, lembra? Para os documentos que têm a destinação final. Ali era independente da sua destinação final. A destinação final que seja eliminação. Se a destinação final for a guarda permanente, você não pode eliminar esses documentos, de jeito nenhum, tá? Na letra E, os documentos oficiais ou públicos com valor de guarda temporário não poderão ser eliminados após a microfilmagem, devendo ser transferidos ao arquivo público de sua esfera de atuação, preservados pelo próprio órgão detentor. Não, né, gente? Aqui são documentos, guarda temporária, poxa, se é guarda temporária, eles podem ser eliminados. Então está errado aqui também, né? Está errado, portanto, a letra E, ele enrolou todas elas. Letra B, da 107 é o nosso gabarito, ok? Letra B, marca ali. Na 108, vem outra questãozinha muito fácil, né? Bem parecida com a 106. Olha só o que a 108 traz para a gente. A classificação é geralmente traduzida em esquema no qual a hierarquia entre as classes e subclasses aparece representada espacialmente. Esse esquema é chamado de? A classificação. Como é que a gente chama o esquema que a gente faz classificação? Cara, é o plano de classificação. Por favor, né? Não vai inventar moda. Plano de classificação. Dá uma questão que é tão fácil que a gente fica com medo de marcar a letra A. É isso que eu não gosto na FEPES. Esse é o meu problema pessoal com a FEPES.
Tem questões que são muito simples e questões muito complexas, né? Normalmente essa foi a básica demais, que a gente até fica com medo de marcar a letra A de tão direta que é. Então letra A, portanto, na 108. Na 109, em relação à classificação e ordenação de documentos, assinale a alternativa correta. Na letra A, quanto à ordenação, seu objeto básico é facilitar e agilizar a conservação dos documentos, pois mesmo no que se refere a uma mesma instituição e em relação ao mesmo tipo documental, os documentos atingem um volume significativo. Qual é o objetivo básico da ordenação? Não é colocar os documentos em uma ordem. E para quê? Para que quando você precisa recuperar a informação, você tenha acesso fácil a ele. Então, por isso está errado. Ali é que está o erro. O objetivo não é a conservação, e sim a recuperação da informação. Esse é o objetivo maior, tá? É o acesso, é a recuperação da informação, não é a conservação. Errada a letra A. Na letra B, a adoção de um ou mais critérios de ordenação para uma série documental permite evitar, em princípio, que, para a descrição de um único documento, seja necessária a preservação de dezenas ou centenas de outros. Enrolou um monte de coisa aqui. A ordenação em nada interfere na descrição do documental. Errado, portanto. Letra C. A classificação funcional é a representação lógica das funções, subfunções e atividades do organismo produtor. Por isso, ela depende exclusivamente da estrutura e de suas mudanças no decorrer do tempo. Na verdade, a classificação ela não depende da estrutura, ela depende da estrutura do órgão. Tá? A questão só está errada porque limitou a função da classificação funcional. A gente tem outras classificações ali que a gente viu, né? Então tudo vai depender da estrutura do órgão, da necessidade, da forma de acesso à informação. E por isso que ela está errada a questão, ela está muito limitada. Está limitada ali a classificação funcional, não é? Na letra D, o objeto de classificação é basicamente dar visibilidade às funções e às atividades do organismo produtor, deixando claras as ligações entre os documentos. Tá certo. Na hora de classificar, de criar as classes, é fundamental que eu entenda o objetivo, o porquê que aquele documento está ali, qual é a relação com os demais. Tá? Isso tem que ficar evidente. Então, está correta, portanto, a letra D. Na letra E, a classificação funcional é mais apropriada para os órgãos públicos do Poder Executivo que não sofrem frequentes alterações em sua estrutura, de acordo com as injunções políticas. Apesar de mais simples, a classificação funcional é duradoura. Gente, a classificação, um órgão que sofre uma série de interferências políticas, ele tem chance, né, das atividades serem alteradas. Então, dependendo dessas injunções políticas, né, a gente tem alterações, e por isso está errada, não funciona, está errado. Letra D, portanto, na questão 109. Na 110, dos documentos de arquivos mantidos por instituições arquivísticas públicas brasileiras, afirma-se que, letra A, a administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, Distrito Federal e Municipal. Isso está certo. A gente falou diversas vezes nas nossas aulas exatamente essa assertiva. Uma série de questões repetia isso, né? Na segunda, são arquivos federais, o Arquivo Nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, são considerados também do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica. Isso aqui não é arquivologia. Lembra quando eu perguntava para vocês, os arquivos do TRE são o quê? Isso aqui é o direito administrativo, ele quer saber se você conhece ali, a que pertence. Está certo também, não tem problema nenhum, mas não é a arquivologia. Na terceira, são arquivos estaduais, o arquivo do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A gente tem as 3 esferas no Estado, consequentemente gera arquivos nas 3 esferas e pode classificar dessa maneira, portanto a terceira também está correta. Na 4, são arquivos do Distrito Federal, o Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Distrito Federal tem os 3? Tem também, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, então está correto também a 4. Na 5, são arquivos municipais, o Executivo e o Poder Legislativo. Isso também está correto, porque a gente não tem judiciário nos municípios, né? Então é exatamente isso. Essa era uma questão que já foi cobrada pela FEPESE nos tempos passados. Tá? Na questão 6, os arquivos públicos dos territórios são organizados de acordo com sua estrutura política-jurídica. Está certo. É uma questão que eu nunca vi cobrar. Isso, na verdade, está certo. No Brasil isso não acontece. Nunca aconteceu. Até aquela questão dos territórios, todas que você já viram lá no direito administrativo. Não se aplica isso, mas é verdade. Se a gente existisse, prática seria assim, portanto. Então também está correto o item 6. 7.
Compete ao Arquivo Nacional a gestão e recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Isso também está certo, tá? Aqui, por exemplo, acontece com os arquivos dos Ministérios Federais, de uma Secretaria Federal, ok? Então, todas estão corretas, olha isso, todas estão corretas. E não foi a única, né? Então, todas elas aqui, letra E, portanto, na questão 110. Questão 111. O documento de arquivo é um dos cernes da arquivologia. A respeito dele, é correto afirmar que, sobre documentos de arquivo agora, na letra A, é facultado ao Poder Público Estadual e Municipal a gestão documental e a produção e a proteção especial de documentos de arquivos administrativos como instrumento de apoio às universidades públicas federais. E aí, tá certo isso? É facultado? Na verdade, não é facultado ali. Né? E se a gente está falando de universidade pública federal, compete ao Executivo Federal, não ao municipal, não ao estadual, certo? Que está relacionado lá com o nosso Arquivo Nacional. Então, o erro da questão, e por isso está errado, se eu estou falando de uma universidade federal, não é o Poder Público Estadual e Municipal que vão trabalhar. Embora eu possa ter as universidades estaduais, o DESC, por exemplo, universidades municipais, Universidade de São José, Universidade de Palhoça e por aí vai, a gente pode ter? Pode. No entanto, não é isso que está falando a questão, né? Por isso está falsa a primeira. Na segunda, considera-se arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidade privada, em decorrência do exercício de atividade específica, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Isso está certo, a gente fez algumas questões exatamente com esse enunciado. 3. Considera-se gestão de documentos, gestão de documentos, eu pude. O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, P, aí a gente vai por U. Tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediário, agora a gente vai por D. Visando a sua eliminação ou recolhimento na guarda permanente. Eliminação e recolhimento é a destinação. É o PUD que apareceu aqui na terceira, né? Uma questão também bem batida da FEPESE. Na 4, todos têm direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, sem ressalva de sigilo. Sem ressalva não, né? A gente tem a lei de acesso à informação, isso meio que é lei de acesso à informação, embora isso esteja contido dentro da arquivologia também, tá? Mas não, está errado, portanto, não é sem ressalva, está errado. Na 5ª, a administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma da lei. Sim, na forma da lei, de acordo com a necessidade, exigência e possibilidades da legislação vigente, está correto o 5. 6. Fica resguardado o direito da indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. Também está correto. Tá? Então, letra D, portanto. Tá? Letra D, portanto. A questão 112, ela vai tratar justamente do ciclo de vida. Olha só, o ciclo de vida dos documentos é um dos princípios que regem a organização dos documentos de arquivo. Identifique abaixo afirmativas verdadeiras e falsas a respeito do ciclo. Primeiro, são procedimentos de controle e promoção da preservação e restauração de documentos. O ciclo de vida são processos de controle, produção, preservação e restauração? Não, né? Claro que não. Ciclo de vida a gente vai trabalhar na teoria das 3 idades. Está errado, portanto, a primeira. Falsa. Segunda, sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação. Aí sim, desde a produção até a sua eliminação. Portanto, a segunda ela está correta. Na terceira, trata da organização dos documentos de arquivo ou coleção de acordo com um plano de classificação de manuscritos e segundo as categorias de assuntos e seus respectivos suportes físicos. A gente não precisa nem ir até o final para analisar, porque ele jogou um ou ali. Olha só. Trata da organização de documentos de um arquivo. Sim, documentos de arquivo. Ou coleção. Peraí, documentos de coleção, não. Lembra que a arquivologia até pode ser entendida como uma coleção de documentos de arquivo. Agora, ou são documentos de arquivo ou de coleção? Não. Aí está errado. A teoria das 3 idades é só para documento de arquivo. Tá? Por isso está errada a nossa terceira. Na próxima, é composto pelo conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração. É composto, né? A gente tem isso dentro do ciclo de vida, ok? Um detalhe, se essa primeira aqui são processos de controle, promoção, preservação, restauração de documentos, se ao invés de falar que são, porque aqui ele está definindo,
o ciclo de vida, a respeito do ciclo de vida, são os processos? Não, ciclo de vida não são os processos. Agora, se ele dissesse pra gente, tá? É composto ou mantém na sua terceira idade, no arquivo permanente, e aí os processos, aí estaria certa. Olha só, um detalhe, tá? Detalhes. Por isso que eu falei, a prova toda estava bem trabalhosa, tinha que ver detalhes. E com um cansaço de 120 questões, aí eu achei realmente que a FEPESE pegou pesado. É composto pelo conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso pouco frequente que aguarda a sua destinação. Que documentos são esses, lembra? Conjunto de documentos originários dos arquivos correntes com uso pouco frequente que aguarda eliminação? É o arquivo intermediário. É composto pelo arquivo intermediário? É composto pelo arquivo intermediário. Então, definiu o arquivo intermediário dizendo que ele é composto aqui, está certo. Trata de fases de junção de cópias arquivadas em local diverso daquele dos respectivos originais, para garantir a integridade da informação. De novo, né? Poxa, olha só a sacanagem aqui. Junção das cópias arquivadas. Cópias? Lembra do princípio da unicidade? Basta um. Por que eu vou juntar cópias? Tem nada a ver com o ciclo de vida e está trazendo uma explicação ainda que nem compete à arquivologia, né? Então, esquece, é errada. Você não precisa, a invenção ali do examinador, do formulador da questão, também está falsa essa última, e lá nas nossas opções a gente vai marcar a letra C. A primeira, a terceira e a última estão falsas, portanto. O que facilita um pouco esse tipo de questão, e eu não sei se vocês sentiram isso na prática, eu acho que vale muito repensar para os próximos concursos que vêm aí, é justamente como é que você se comportou quando tem muitas opções sendo como possibilidades, né? Como é que você se comportou nesse sentido? Aí é fundamental analisar. Até porque talvez você não faça mais FEPESE, mas outras bancas exploram isso, né? A FGV, por exemplo, que está para sair TJ a qualquer momento, trabalha nessa forma, né? Tem uma série de questões assim. Questão 113. A arquivologia estuda as funções do arquivo, os princípios e as técnicas a serem observadas na produção, organização, guarda e preservação e utilização dos arquivos. Dentre eles, o princípio da proveniência. A respeito desse princípio, é correto afirmar. Lembra dos princípios da arquivologia? E aí, se a gente olhar, não dá nem de ver nada aqui, ficou muito comprimido, né? Então, se você tiver o papel ali, funcione, mas aqui no quadro não dá de ver. Mas lembra dos princípios? A gente tinha 2 princípios lá e o princípio da proveniência eu falei diversas vezes. Cara, esse é o princípio principal deles, né? O princípio maior. Proveniência ao respeito aos fundos, tá? Deixa eu aumentar aqui, letra A. Princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado aos de outras entidades. Respeito aos fundos. Também chamado de princípio de respeito aos fundos. Está aqui nosso gabarito. Bem simples e bem direto, algo que a gente trabalhou bastante na aula. E aí, se você não tinha muita certeza, é só olhar para as outras opções e ver como que elas estão fora da casinha. Totalmente, né? Letra B. Princípio decorrente do reconhecimento prévio do dinamismo e necessidade de aperfeiçoamento constante. Não tem disso. Letra C. Princípio adotado pela Associação dos Arquivistas Brasileiros, AAB, em projeto de normalização da terminologia arquivística no Brasil, lançado em 83, traduziu o termo... Não tem nada a ver com isso. Letra D, princípio suplementar da arquivologia. Cara, é o básico, é o principal, é o elementar. Não é suplementar, ele não é um complemento, ele não vai... Não, é o começo de tudo. É o que define o que é e o que não é arquivo. Letra E, princípio de respeito aos fundos em sistema informatizado. Ele começou bem, né? Mas depois desandou. Respeito aos fundos, sim, mas em qualquer tipo de documento de arquivo, não é exatamente para um sistema. Por isso a letra A, na 113, é o que a gente vai marcar. Então, uma questão extremamente extensa e pesada. Se você prestar um pouquinho de atenção e lembrar do que foi visto nas aulas e nas questões, porque a gente fez uma série de questões deste princípio, ela já fica um pouco mais fácil, né? Questão 113, portanto, a letra A. A 114 é uma questão do NOBRAD, vocês vão ver com a professora Suelen. Assim também a questão 115. Então, 114 e 115 com a professora Suelen. Então, vamos passar para a próxima questão. A questão 114 já foi sobre NOBRAD. NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição Arquivística, pessoal. E o que caiu nessa norma? Essa questão, ela dava várias opções e perguntava qual eram, né, as opções corretas, as afirmativas que estavam corretas. Então, vamos analisar uma a uma para a gente chegar na resposta dessa questão. Alternativa 1. O primeiro trabalho consolidado de descrição nível internacional foi elaborado a norma para a descrição de documentos arquivísticos SIGAD. Lembra? SIGAD é a norma internacional.
publicado em 94, abrangendo documentos de todo e qualquer suporte. Talvez vocês tenham ficado com dúvida, a gente não aprofundou muitos detalhes sobre a ISAD, mas sim, a ISAD foi o primeiro trabalho consolidado que trouxe essa abordagem, né, da descrição arquivística enquanto documento de área. E então, esse aqui a gente podia botar na dúvida, né? Se olhar só o material, podia botar uma interrogaçãozinha aqui, mas sim, SIGAD é a norma internacional de descrição arquivística. 2. NOBRAD é a tradução das normas ISAD e ISAR, lembra? Eu repeti lá no aulão, eu gritei e pulei loucamente para vocês. Não é tradução, pessoal, é adaptação dessas normas ao contexto brasileiro. Então já dava, não precisava nem ler o resto aqui, ó, não é tradução. Alternativa 3. NOBRAD advoga a padronização dos procedimentos em sistemas de arquivos ou entidades custodiadoras e preceitua formatos de entrada e saída. Lembra que a gente falou que a NOBRAD ela não diz como que tem que ser o formato de entrada e saída desses dados em sistema. Ela não diz o formato que o dado tem que ter de entrada e saída. E continuando lendo, a gente pode ver que tem mais coisa aqui, ó, buscando interferir ao máximo na forma final em que as descrições são apresentadas. Lembra que ela interfere no mínimo disso? Tá lá na NOBRAD isso aqui, pessoal. Isso aqui também é falsa. Seguindo na mesma questão. 4. Descrição do geral para o particular com o objetivo de representar o contexto e a estrutura hierárquica do fundo e suas partes. Lembra que a gente falou que acontece isso? Do geral para o particular, da instituição para o item, do maior para o menor? Isso aqui está correta, pessoal. Considera-se a existência de 6 principais níveis de descrição, e isso aqui eu desenhei para vocês lindamente. Então, a gente tem o nível 0 sendo o maior, acervo da entidade custodiadora. Nível 1, fundo ou coleção. Nível 2, seção. Nível 3, série, dossiê ou processo como 4. E item documental como 5. Essa aqui está correta, pessoal. Isso aqui era easy busy para acertar na prova também. 6. Dentre os 28 elementos de descrições disponíveis, 7 são obrigatórios a saber: código de referência, título, data, nível de descrição, dimensão suporte, nome dos produtores, condições de acesso. Esse aqui é um detalhe somente para descrições de nível 0 e 1. Mas lembra quem lembrou de como descrever um bebê? Estão todas as opções aqui. Código, título, data, está tudo aqui, pessoal. Então, qual é a alternativa correta? Se a gente fizer o levantamento do que a gente falou lá, é a letra E. São corretas as afirmativas 1, 4, 5 e 6, pessoal. Não estava difícil, essa aqui estava mumu para quem prestou atenção no conteúdo e também para quem se ateve a esses detalhes que eu procurei destacar sempre durante a aula. Partimos para a próxima questão. Vamos lá. A questão 115, ela abordou NOBRAD também. E o que ela perguntou? Considerando a NOBRAD, o que ela perguntou? A data é um elemento de descrição obrigatório em âmbito nacional e obrigatoriamente recai sobre as datas do desenvolvimento da descrição. Portanto, o objetivo é informar as datas de produção do instrumento de pesquisa. Pessoal, essa alternativa aqui ela não traz essa obrigatoriedade em relação à data do desenvolvimento da descrição, tá, pessoal? Existe uma área de descrição lá que fala específico sobre esse tipo de data aqui. Essa data que é elemento obrigatório é essa data aqui, ó, que a gente está falando da primeira área. A gente está falando da primeira área quando a gente faz a descrição. Então, essa aqui, incorreta também. A alternativa correta dessa aqui é a B. Eu já tinha apertado ali para vocês, né? Não consegui disfarçar. A alternativa correta é a B. Na área de identificação, o código de referência tem como objetivo identificar a unidade de descrição e a regra é registrar obrigatoriamente o código do país, BR, o código da entidade custodiadora e o código específico da unidade de descrição. Sim, essa aqui é correta, para quem mergulhou um pouquinho na norma conseguiu matar, mas por eliminação dava para pegar essa questão também, como essa alternativa correta, né? Alternativa C, o nível de descrição é elemento obrigatório. O objetivo é determinar o espaço ocupado pelos documentos e identificar a unidade convencional de medida de estante. Em algum momento a gente falou estante. No máximo era item ou metros lineares que a gente fala, né? Então não tem nada a ver com estante, a descrição identificar estante. Essa também
Podia cortar tranquilamente. E tem mais, alternativa D e E. A D. Na área de conteúdo e estrutura, o objetivo das condições de acesso. E aí a gente já tem aqui uma pegadinha. Na área de conteúdo e estrutura, a gente não fala sobre condição de acesso. Papá. Pode matar essa questão também, não precisa nem ler o resto, não precisa nem perder tempo lendo o resto. E em relação à alternativa E, na área de identificação, o nome dos produtores é um elemento opcional. Pessoal, o nome do pai e da mãe é elemento obrigatório. Então, isso aqui já, pode matar a questão. E eu procurei trazer para vocês, na análise dessas questões, pontos que a gente destacou no material e na aula, para vocês conseguirem eliminar questões para evitar o máximo possível de dúvida no momento da prova. Então, com base no conteúdo que a gente conseguiu desenvolver, eu acredito que vocês arrasaram nessas questões de SIGAD e NOBRAD. E é isso, pessoal. Vocês puderam perceber que não cobram requisitos no detalhe, não se aprofundam tanto assim. Característica da FEPESE, só em relação ao conteúdo geral da arquivologia, que ela decidiu mergulhar um pouquinho e trazer como grande diferencial dessa prova agora que aconteceu para escrivão. E a 116 é com a gente de novo, então vamos a ela. Considerando a conservação preventiva dos documentos arquivísticos produzidos pela administração pública brasileira como instrumento de prova e informação, é correto afirmar: primeiro, não recomendar a utilização de papéis reciclados, fabricados apenas com fibras curtas secundárias, não selecionadas, que contenham corantes e lignina para a produção de documentos arquivísticos. Pô, que sacana, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? Aqui realmente a gente precisa usar o bom senso, gente. A questão trouxe diversos elementos que deixam ou que caracterizam o papel, né, o suporte, as fibras de celulose, como ruins. Vem cá, se você tiver que escolher entre uma fibra boa, um papel bom para registrar uma informação, e um papel ruim, fajuto, vagabundo, qual que você vai optar? Certo? Entende? Então tá certa a questão, a gente conseguia tirar isso, né, a primeira da verdadeira, pelo bom senso aqui, tá? Só pensar um pouquinho com calma, e aí de novo, eu reforço, né, que você realmente estava muito cansado nesse momento, que é bastante difícil, né, que é bastante complicado fazer isso. Questão 2. O Brasil não tem legislação que descreve as características de qualidade do papel permanente para uso na produção de documentos de arquivo e correlatos. Estes devem ter longevidade, portanto, devem ser produzidos em papéis de longa permanência. Isso está certo, tá? Eu comentei com vocês lá quando a gente trabalhou com a preservação, conservação, que a gente não tem muita cultura de conservar. Inclusive, não tem nenhuma regra de como conservar ou de tipos de suporte, por exemplo. Não existe essa norma de fato. É uma falha, realmente. E aí a gente vai ter muitos órgãos públicos que compram papéis por licitação e aí não especifica muito bem a licitação e vem uns papéis bem vagabundos. Tais quais? Essa é a primeira assertiva, né? E isso pode ser um problema depois, um problema futuro. Então está certa também a segunda. Na terceira, preservação da deterioração e danos em documentos por meio de adequado controle ambiental ou tratamento físico e químico. Está certo, né? Controle do uso, né? A preservação é a melhor forma que a gente vai ter para prevenir a deterioração. Hoje está difícil falar algumas palavras, né? Para prevenir a deterioração. É isso que a gente tem realmente como resultado, como principal elemento, então está certa. Questão 4. Devem ser protegidos da exposição excessiva à luz ultravioleta, a UV, assim como a luz visível, quando armazenados ou não. A fonte mais significativa de reação UV é a luz natural. Tubos fluorescentes também emitem raios UV. Cortinas venezianas ou filtros devem ser utilizados para reduzir os danos causados pela luz. Lembra que a gente comentou isso em sala de aula? E eu falei, poxa, o documento não pode ficar próximo de uma janela, porque a radiação ultravioleta danifica, deixa amarelo, certidão de nascimento, lembra? E eu comentei também dessas lâmpadas que a gente tem em sala de aula, as fluorescentes, também amarelam, causam amarelecimento, né, a fragilidade das fibras consequentemente. Então tá certo. Questão 5. Uma faixa de temperatura de 18 a 24 graus Celsius e uma umidade relativa de 45%, com uma variação diária de mais ou menos 3%. São as indicações para uma ampla variedade de materiais. Posso considerar certo, tá? Quando a gente trabalhou dessa parte de prevenção, eu comentei com vocês, se não me engano, na minha apostila eu botei lá de 18 a 23. Tudo bem, tá certo, aqui ele botou 24. Eu não poderia ter coisas absurdas, né? Uma variação de 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, né? A 40 graus, ou trabalhar a 5 graus.
poxa, aí fica complicado acertar. Mas aqui, se ele variar alguns graus, 2, 3, tudo bem, porque tem outras condições que interferem também, e aí depende do objeto, do documento, então tem uma flexibilidade quanto a isso, tá? Tanto a temperatura quanto a umidade. A umidade também, a gente trabalha sempre entre 45 a 65. Aqui ele trouxe 45. Ótimo, está correto. Marca a letra A5 também como verdadeira. No 6, todos os materiais empregados para fixar, como grampos, clipes e tachas, causadores de danos devem ser cuidadosamente removidos e, se absolutamente necessário, substituídos por material inoxidável. Também comentamos sobre isso e isso está correto. Você só vai deixar de fato esses elementos se forem necessários. E se forem necessários, você usa algo que não oxida, né? Inoxidável. Pode ser o quê? Pode ser um aço inoxidável, mas é muito mais caro, ou pode ser simplesmente um plástico, pode ser um silicone, algo do tipo, que não vá danificar o documento, né? Talvez o silicone, dependendo do tipo, também não funciona, tá? Olha só, todas corretas também. Então a gente vai marcar aqui, quando marcar a sexta correta, a gente vai para a letra E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todas corretas. Mais uma, né? É a segunda, portanto, que todas estão corretas. Questão 117. Para a conservação de documentos, há indicações técnicas. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas. Na primeira, em relação às fotografias, é melhor que cada uma delas tenha sua própria jaqueta. Isso reduz os possíveis danos, dando proteção e apoio físico às fotografias. Materiais adequados para armazenagem devem ser feitos de papel ou de plástico. Lembra que quando a gente falou de armazenagem, a gente falou do papel, do plástico? Pode ser. Por que eu não vou fazer? Não vou fazer de madeira, por exemplo. Isso não pode. Agora, material, o papel e plástico pode. Claro que eles têm condições para fazer isso. Tem alguns critérios para se fazer. O papel tem que ter pH neutro. O plástico precisa ser plástico que fique suspenso e por aí vai. Mas pode ser de papel? Pode ser de plástico? Pode. Agora, um detalhe muito importante ali, que muita gente ficou em dúvida, né? Que eu peguei feedback domingo e segunda. Em relação à fotografia, é melhor que cada uma delas tenha a sua própria jaqueta. Tá certo. Se a gente não... Você já deve ter tido isso, né? Guardou as fotografias uma coladinha com a outra, depois de algumas semanas ou meses, ela estava grudada. Se a gente botar uma jaquetinha, botar uma proteção, lembra aqueles albinhos de fotografia, os álbuns de fotografia da nossa infância? Cada um tem uma jaquetinha. Para quê? Para que a foto não cole, de fato. Então, essa é a ideia, proteger a fotografia com base nisso, tá? Então, tá certo. Na segunda, primeira correta, portanto, a segunda. Na guarda de desenhos arquitetônicos, plantas, cartazes e amostras de papel de parede, é obrigatório que sejam dobrados no formato A4. Cara, formato A4 é isso aqui. Vocês já compraram papel de parede? Já viram na loja como é que vende papel de parede? Ou então, sendo mais específico, né, como é que se guarda uma planta arquitetônica? Não é dobrado. A gente não dobra documento, cara. Não vai marcar isso aqui como correto, né? Para que se acomodem o tamanho da gaveta ou da caixa de arquivo, evitando assim sua deterioração. Não precisa. A gente pode enrolar. A gente guarda em rolos normalmente, né? Dentro de um cano de PVC, por exemplo. Então, está errado aqui, está muito errado. Terceira, não estando quebradiços ou frágeis, os materiais de grande formato podem ser enrolados, quando a armazenagem em posição plana se fizer impossível. É importante assegurar que os materiais estejam em condições de aguentar o enrolamento e desenrolamento. E isso também é importante, tá? Então ele não pode estar muito seco, muito quebradiço, porque senão você enrola e ele quebra. Ou ele não pode estar muito úmido também, senão você enrola, ele vai ressecar e depois ele não desenrola mais. Então tem que ter uma condição decente ali de umidade, de temperatura. Mas ela está correta, a terceira assertiva marca verdadeira, porque grandes papéis, né, em grandes dimensões, ou materiais diversos em grandes dimensões, a gente vai enrolá-los. Normalmente a armazenagem horizontal de fotografias é preferível à vertical, já que fornece mais apoio geral, evitando danos mecânicos de deformação. Entretanto, a vantagem vertical pode facilitar o acesso à coleção e diminuir os danos decorrentes do manuseio. Como é que vocês guardam livros, por exemplo, em casa? Guardam o livro deitado um sobre o outro? Se chegar numa pilha de 1 metro, por exemplo, vai ficar difícil pegar o de baixo. No entanto, ele fica mais acomodadinho, ele fica mais certinho, a pressão do de cima causando no de baixo. Então, na horizontal, é mais interessante. No entanto, para você ter acesso, para você pegar esse documento, na horizontal é mais complicado. Então, como é que a gente faz? Normalmente na vertical, cuidando para que a folha não fique dobrada, né? Se eu guardar muito na vertical, sem muita pressão dos lados, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai bambear um pouquinho, né? Dá de vida aí, né? Vai ficar assim, o peso dela. Então, a gente tem que deixar ela bem rente, ok? Tá certo também, pode marcar, portanto. Na última, da questão 117, a qualidade arquivística é a determinação legal no Brasil dos requisitos técnicos de propriedade dos materiais invólucros.
com certificações de não produzirem danos químicos aos objetos, que são resistentes à deterioração e fornecem proteção e apoio físicos aos documentos de arquivo. Qualidade arquivística são, que ele trouxe aqui, determinação legal dos requisitos técnicos de propriedade de materiais e invólucros. Na verdade, qualidades arquivísticas são especificações dos invólucros, né? Então, ele não é uma determinação legal, de requisito técnico de propriedade, já é o condicionante desses invólucros, da qualidade do ar, que faltou aqui, que mais? Do ambiente, aquela questão de como é que é uma estante para a gente guardar arquivo? De aço, esmaltado. Então, tudo isso eu chamo de qualidade arquivística, tá? Não é uma determinação legal só de materiais invólucros, tá? Ok? Está errado, portanto? Ficou muito fraca essa última assertiva e a gente vai marcar aqui a letra C. Letra C, portanto, na questão 117. Para 118, olha o tamanho da questão, né? O que me deixou bastante angustiado quando eu peguei essa prova, e depois conversando com alguns candidatos, isso se comprovou, é que muita gente deixou de fazer arquivologia para o final, como eu já falei. E aí as últimas questões de arquivologia foram as mais intensas, com os maiores textos, e isso foi bastante cansativo, né? Conversei com algumas pessoas saindo da prova e era visível o abatimento, certo? A 118 é uma questão pesada assim também, mas não é tão difícil se a gente analisar agora, de uma maneira mais calma, mais relaxada. Olha só, a digitalização de acervos é uma das ferramentas essenciais ao acesso, à preservação e à difusão dos acervos arquivísticos. Assim é correto afirmar, na primeira, a adoção de um processo de digitalização implica no conhecimento não só dos princípios da arquivologia, mas também no cumprimento das atividades inerentes ao processo, quais sejam a captura digital, o armazenamento e a disseminação dos representantes digitais. Isso está certo. A gente precisa observar esses princípios, a gente precisa tomar esse cuidado, está correto. A segunda, é importante destacar que as ações de digitalização devem ser realizadas em detrimento das ações de conservação convencional dos acervos custodiados por instituições arquivísticas por serem inalienáveis e imprescritíveis. Primeiro, se a gente levar ao pé da letra o que trouxe essa questão, ela não faz sentido. Olha só, ela está falando por quê? Por causa do em detrimento, né? Lembra que em detrimento é deixando de lado, ok? Então, na prática, ela está dizendo que as ações de digitalização serão realizadas, mas aí a gente deixa de lado a conservação, porque é inalienável e imprescritível. Então, nada faz sentido nessa questão. Não é em detrimento. Ali a gente deveria colocar o quê? Sem levar em consideração, em não detrimento, ou alguma coisa contrária daquela questão do detrimento, que é aquilo ali que está deixando errada a questão. Tá? A gente tem que continuar conservando sim, e conservando por quê? Porque eles são imprescritíveis, porque eles são inalienáveis. Então tem que ser o oposto do em detrimento. Estou aqui tentando pensar alguma coisa, né? Devem ser realizadas em consonância, alguma coisa nesse sentido. Tá? Em conjunto fica legal. Na terceira, a digitalização revolucionou a solução dos problemas com os documentos de arquivo. Com ela, tornou-se possível recuperar a informação, sendo dispensável o tratamento arquivístico, como a avaliação, higienização e descrição documental. É dispensável? Se eu digitalizar um documento e eu não avalio mais, valor, teoria das três idades, não é errado, portanto. Da forma, está errado. A avaliação e a descrição elas vão acontecer independente do gênero, independente do suporte. Tá? Questão 4. Essa aqui foi sacana. Essa aqui realmente, né, o uso de roupas e cores fortes deve ser evitado no local onde é realizada a operação de captura digital. Isso é verdade. Há uma influência, se você tem cores fortes, da cor influenciar. Então a ideia, ou o que pede o CONARC, é que você utilize cores neutras na hora de capturar, né? Aqueles tons pastéis, bem neutros na verdade. O uso de cores fortes ele deve ser evitado assim, ok? Mas eu achei sacanagem pedir isso aqui. Extremamente complicado. Aqui sim, essa assertiva é a assertiva de arquivologista. Tá errado. Tá certo, portanto, o item 4. Eu não coloquei aqui, 4 está correto. O 5. Recomenda-se a digitalização de conjuntos documentais integrais, como fundos ou séries. A gente não vai digitalizar uma parte, a gente vai digitalizar tudo, né? No entanto, é possível digitalizar itens documentais isolados devido à frequência de uso, estado de conservação ou necessidade de incremento de sua segurança, sem, entretanto, descontextualizá-los do conjunto a que pertence. Tá? Pode ter uma exceção? Pode. Eu não vou usar toda a documentação, eu preciso só de um.
Então digitaliza só aquele, tudo bem. Mas aí você não está digitalizando o fundo, você está digitalizando um documento pela questão do acesso. Tá? Então está correto o item 5. Certo? Recomenda-se o conjunto integral. Em algumas exceções, às vezes você precisa só de um documento, aí não precisa digitalizar tudo, né? Usa frequente um só. Então a gente tem como primeira, quarta e quinta como correta. Opa, volta. É a letra B, portanto. Então a 118 também uma das questões mais pesadinhas. 119. Em relação à avaliação dos documentos arquivísticos públicos, assinale a alternativa correta. Na letra A, a avaliação é o processo de... Deixa eu botar aqui. Em relação à avaliação, né? Letra A, a avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo estabelecendo os prazos de guarda e a destinação de acordo com os valores a que lhes são atribuídos. Poxa, o conceito de avaliação de novo aqui. O que caiu lá anteriormente, né? O que é avaliação? É avaliar, é dar valor, teoria das 3 idades, e aí, consequentemente, a gente está falando da destinação final, dos tempos e tudo mais. Então, correta, portanto, a letra A. Na letra B, a destinação consiste no encaminhamento de documentos para a guarda corrente, intermediária, permanente, microfilmagem, digitalização ou eliminação. Destinação, a destinação, na verdade, ela tem 2. Lembra do PUD? Produção, utilização e destinação tem 2. Quais são? Reforcei isso todas as aulas, todos os nossos encontros, inclusive no aulão. Destinação vai ser ou guarda permanente ou eliminação. Então não tem essa guarda corrente, guarda intermediária, microfilmagem, digitalização, então tudo coisa a mais. Errado. Letra C. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas de caráter público será realizada mediante autorização da Universidade Federal Pública, na sua específica esfera de competência. Não, né? A Universidade Federal Pública vai avaliar somente a da Universidade Federal Pública, cada um cuida da sua. Letra D. Em cada órgão e entidade da administração pública federal será constituída uma comissão temporária de avaliação de documentos. Lembra que a gente já teve questão aqui, nessa prova, falando de uma comissão permanente de avaliação? Pois é, não é comissão temporária, é uma comissão permanente, né? CEPAD, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Na letra E, inclusive está dita na letra E, documentos relativos às atividades meio serão analisados, avaliados e descartados pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos dos órgãos e das entidades estaduais custodiadores dos arquivos, obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de temporalidade de destinação expedida pelo órgão federal. A comissão ela não descarta documento, gente. Ela, na verdade, administra, gerencia o processo de eliminação. Não é ela que vai descartar de fato ali, tá? Então está errada também a letra E. E o gabarito vai ser a letra A, que é o que está certinho. Por mais que vocês tenham dúvida nas outras, cara, desculpa, mas essa letra A está muito certa. A gente trabalhou isso muito nas aulas. O que é a avaliação, tá? 120, nossa última. Da teoria arquivística ao tratar do arquivo permanente é correto afirmar. Mais uma. Lembra lá a teoria das 3 idades? Antes perguntou do intermediário, perguntou o que é a teoria das 3 idades. E aqui o arquivo permanente. Ou seja, lembra que a gente comentava pelo menos 3 questões? As 3 questões apareceram. Letra A. A custódia se restringe a velar pelo patrimônio documental, ultrapassando totalmente o uso secundário. Inicia-se o uso científico, social e cultural dos documentos. Custódia é guarda, né? Guarda se restringe a velar pelo patrimônio documental. Tá, olha só. Ultrapassando totalmente o uso secundário. Está errado. Lembra que a gente tem 2 tipos de valores? O valor primário, que remete ao uso primário, e o valor secundário, que dá ao uso secundário. Não tem outro uso. Não tem o que fazer mais. É uso secundário só. Científico é biblioteca, né? Científico não é mais... Está errado. Letra B. Os documentos do arquivo permanente, órgão receptor, têm função primária. Estão reunidos pelo conteúdo, possuem objetos e prazos de validade jurídicos e administrativa. Gente, alguns erros aqui. Função primária é arquivo corrente. Jurídico, administrativo, é tudo corrente. O que a gente vai ter no permanente, o que é? É uma função, é um valor secundário, é um valor histórico, é um valor informativo, probatório. Então, não é esses valores jurídicos, administrativos e primários que apareceram. Estes que apareceram são do arquivo corrente, ou intermediário, né? Letra C. As formas de entrada do documento histórico no arquivo permanente são, em geral, a compra, doação ou permuta, excepcionalmente pela transferência. Não tem nada de errado aqui. Desculpa, não tem nada de certo aqui, está tudo errado. Comprar documento de arquivo, da onde, cara? Doação, não pode, não tem como fazer isso. Permuta, troca, pega o meu contrato, me dá o teu contrato de trabalho. Não funciona, né, cara?
Excepcionalmente através da transferência. Lembra o que é transferência? É quando você sai do corrente e entra para o intermediário. Então, é tudo errado essa primeira frase. Nessa fase, inicia-se o processo de análise e avaliação documental com a aplicação da tabela de temporalidade. Não. A tabela de temporalidade, a avaliação é lá no arquivo corrente, ou antes de entrar no arquivo corrente, né? Então, tudo errado mesmo na letra C. Na letra D, a custódia definitiva é a guarda perene e responsável de fundos documentais que, passados pelo crivo de avaliação, prazo de vida, se tornam elementos a preservar, analisar e utilizar na pesquisa histórica. Tá certo. Então, se já passou daquela fase de avaliação, agora a gente vai guardar para a pesquisa histórica, ela está corretíssima. Na letra E, é o órgão colecionador ou referenciador. Seus objetos são fundamentalmente científicos, já que a coleção, quando documentos são armazenados, é formada por originais ou por reproduções referentes a determinada especialidade. Tem um problema sério aqui, né? Objetivo fundamentalmente científico. Objetivo científico é biblioteca, meu amigo. O objetivo do arquivo permanente é um resgate histórico, é uma segunda função, tá legal? Não é científico. Ligado à ciência, isso é biblioteca. Portanto, o museu também é científico, mas o arquivologia não. Então, letra D, portanto, nessa questão 20, certo? Gente, eu fiquei relativamente decepcionado com a FEPESE pela forma como cobrou. Eu gostei das questões, algumas questões eu acho que ela se passou, teve 3 questões aqui que eu achei de um nível exagerado de pesado, de cobrança, mas todas as questões muito trabalhosas, e por isso que fiquei bastante decepcionado. Mas uma última dica, para a gente encerrar a nossa relação, o nosso trabalho aqui, que foi bacana nesses últimos 2 meses, que eu diria para vocês, é continuem, não parem. 2018 vem aí, é o ano dos concursos, a gente vai ter principalmente no primeiro semestre uma série de provas, uma série de concursos, daqui a pouco está saindo o Tribunal de Justiça e outros mais, que tem muitas matérias relacionadas ao que tem aqui. Se você foi bem, aguarda, né? Segura, continua estudando, melhora ainda mais. Se você for mal, poxa, mas por que foi mal? O que aconteceu? E quão mal você foi de fato? Lembra-se que isso aqui pode acontecer. A gente está numa luta, a gente está trabalhando e concurso público é uma fila, mas não é uma fila justa. Cada pessoa vai ter o seu tempo, a sua hora. O problema todo é se você parar. Eu vou dar um tempo para a cabeça agora no final do ano. Na verdade, você não está dando uma pausa, você está regredindo. A gente caminha para trás se a gente para de estudar. Certo? Não é como andar de bicicleta, que você nunca esquece. Em concurso público você perde a prática. Então aproveita esses 2 meses intensos de estudo que você teve e continua, mantenha uma prática de estudo. Tá legal? O Rico Domingos está aqui de braços abertos, né? Eu, o professor Silmar, todos os outros professores, para ajudar nessa caminhada, certo? Tanto aqui na Polícia Civil, deu certo, ok, vamos pegar um cargo melhor? Ótimo, vamos lá. Ou se por acaso não foi dessa vez, a gente também está junto para uma próxima, tá legal? Um grande abraço e conte com a gente.